Olá pessoal, beleza? Bom gente, nesse vídeo eu vou analisar um artigo do site Hype Science. Eu juro que eu tinha lido errado o nome desse site aqui. Eu tinha lido Hyper Science, ou seja, algo como grande ciência, né? Mas não, é Hype. Hype, se eu não me engano, é uma gíria, né? Que tem a ver com publicidade ou coisa do tipo. Mas de qualquer forma, a gente nota que os ateus militantes fazem muito isso. Usam o nome da ciência para fazer pregação ateísta disfarçada. Ou seja, o cara coloca o nome de ciência no site, mas começa a pregar ateísmo como se fosse divulgação científica. Inclusive aqui no YouTube tem muito isso, né? O cara tem uma formaçãozinha em alguma área científica e usa o status dele de cientista para fazer pregação ateísta disfarçada de divulgação científica. Como se ateísmo tivesse alguma coisa a ver com ciência, né? A gente sabe que não tem. Ciência estuda o mundo natural, estuda fenômenos naturais. Ateísmo fica discutindo sobre Deus, ou seja, sobre seres metafísicos. Portanto, ateísmo não se baseia na ciência. Ateísmo se baseia em teologia e em filosofia, tá bom? Bom, eu resolvi analisar esse artigo porque eu já vi ele sendo usado várias vezes em várias redes sociais por vários ateus. Não é um texto muito profundo, não são argumentos muito bons, mas ele é muito utilizado. Então resolvi fazer um vídeo analisando os argumentos que são usados nesse texto aí. Bom, gente, o artigo é esse daqui, eu vou ler junto com vocês, e no decorrer do texto eu vou fazendo as minhas observações, beleza? Bom, o título diz o seguinte: 5 deuses anteriores a Jesus que têm histórias bem parecidas com a dele. Isso daqui, gente, é uma tentativa de dizer que a história de Jesus foi copiada de outras religiões mais antigas, tá? O argumento deles é esse. Ou seja, eles vão procurar alguns pontos parecidos nessas histórias e vão acusar os escritores bíblicos de plágio. Vão dizer que os escritores bíblicos inventaram tudo aquilo que eles disseram a respeito de Jesus, copiando de outras religiões mais antigas. Bom, voltamos ao texto então, né? Praticamente todos os ocidentais, e provavelmente boa parte dos orientais também, sabem os pontos mais importantes da história de Jesus Cristo: o nascimento vindo de uma virgem, a visita dos reis magos, a caminhada sobre a água, a crucificação, a ressurreição. Pelo fato do cristianismo ser tão popular e por esses detalhes serem tão intrínsecos à nossa cultura, é fácil acreditarmos, que a história de Jesus é única, mas não é bem assim. Aí aqui tem um título meio isolado, né? Jesus pode não ser o que você pensa. Se eu não me engano, isso aqui é um link para outro artigo. Continuando aqui, muitos deuses das mais diversas culturas anteriores a Cristo compartilhavam histórias muito parecidas com o filho do Deus cristão. Alguns especialistas acreditam... Gente, isso daqui é uma falácia conhecida como apelo à autoridade anônima. Ou seja, o autor do texto diz que especialistas ou autoridades no assunto acreditam nisso. Mas ele não cita quais são esses especialistas, essas autoridades no assunto, né? Ele não cita referência também, ou seja, fica aquela coisa vaga, genérica. Isso é muito usado em fake news, tá? Em textos falsos. Ah, os especialistas disseram, os especialistas acreditam nisso. Quais especialistas, hein? Onde estão as referências? O texto simplesmente não cita. Isso é uma falácia. Esse tipo de falácia é muito utilizada para dar credibilidade ao texto, para fazer parecer que o texto foi baseado em algum estudo, em alguma fonte confiável. Mas talvez nem tenha sido. Continuando o texto então. Alguns especialistas acreditam, inclusive, que a história de Jesus pode ter sido baseada na história de alguns deuses mais antigos. Abaixo estão 5 exemplos de deuses de povos de diversos cantos do planeta que possuem várias semelhanças em suas histórias com a história de vida de Jesus que nos é contada. Aí eles começam com Horus, né? É clássico. Sempre quando um ateu quer fazer comparação entre Jesus e outro deus, eles começam por Horus, que é o deus que eles mais comparam com Jesus. Continuando o texto aqui. Horus era o deus do céu no Egito antigo. Sim, era verdade. Muitos alegam que a história de Jesus foi diretamente baseada na história de Horus. Muitos quem, né? Olha a falácia aí. Ateus de internet? Né? Muitos ateus de internet, deve ser, né? E não é para menos. Assim como Jesus, ele tinha 12 discípulos. Olha a mentira aí, né? Horus nunca teve 12 discípulos. Gente, eu fiz um vídeo só sobre Horus, tá? E nesse vídeo eu falo sobre esse detalhe também.
Segundo a mitologia egípcia, ele teve apenas 4 discípulos, que eram chamados de Shensu-Ero. Eu vou deixar as referências para você aí na descrição do vídeo, tá? No último vídeo que eu fiz do Horus, o pessoal reclamou um pouquinho que não tinha deixado referências, né? Realmente eu fiz o vídeo, eu esqueci. Tem um artigo no meu blog sobre o mesmo assunto em que eu coloquei todas as referências lá, mas no vídeo eu tinha esquecido de colocar. Nesse vídeo eu vou tentar colocar todas as referências que eu usar aqui, beleza? Bom, continuando no texto aqui. Um deles nasceu de uma virgem em uma caverna. Gente, eu nunca vi essa informação na mitologia egípcia, tá bom? Note aqui que o texto é meio confuso. O texto dá a entender que um discípulo de Horus nasceu de uma virgem, e não o próprio Horus. Mas a gente sabe que o argumento deles, né, é de que Horus nasceu de uma virgem, para se parecer ali com a história de Jesus. Mas nada na mitologia egípcia diz isso. Inclusive a mãe de Horus não era virgem. Ela era casada com o próprio irmão. Era um casamento incestuoso, né? Isso tem alguma semelhança com a história de Jesus? Nenhuma. Bom, continuando o texto aqui. Como Jesus, seu nascimento foi anunciado através de uma estrela e 3 homens sábios apareceram. Isso também não consta na mitologia egípcia. Eles literalmente inventaram isso para se parecer com a história de Jesus. Continuando o texto, né? Horus foi batizado quando tinha 30 anos por Anup o Batista. Prestem atenção nesse personagem, gente. Anup o Batista. Assim como Jesus foi batizado por João Batista, no Rio Jordão. Além disso, conta-se que Horus fez levantar um morto e caminhou sobre a água. Finalmente ele foi crucificado, enterrado em um túmulo e ressuscitou, assim como Jesus. Balela pura, gente. Quem estuda a mitologia sabe que isso é mentira. Primeiro que esse tal de Anup, o Batista, ou batizador, nem existe na mitologia egípcia. Esse personagem foi inventado literalmente pelos ateus militantes, na maior cara de pau, só para fazer ali uma comparação com João Batista, tá? Ele foi criado, muito provavelmente, né, naquele documentário amador chamado Zeitgeist, que foi produzido por um ateu militante chamado Peter Joseph. E está repleto de mentiras, né? Esse documentário, gente, o Zeitgeist, já foi refutado de ponta a ponta por vários apologetas cristãos. Tem até ateu que não acredita nesse documentário, tá bom? Não tem credibilidade nenhuma. Gente, não tem nenhuma informação na mitologia egípcia de que Horus tenha se batizado com 30 anos, que tenha caminhado por sobre as águas ou que tenha sido crucificado. Na verdade, a mitologia egípcia diz que Horus foi assassinado e teve seu corpo cortado em vários pedaços, e que depois essas partes do corpo de Horus foram jogadas na água. Nada a ver com crucificação, nada a ver com a história de Jesus, tá bom? Nada é dito na mitologia egípcia também sobre Horus ter ressuscitado. Portanto, gente, cuidado com esses materiais neo-ateístas de internet, pois essa gente é desonesta e não se importa em mentir descaradamente na intenção de combater a fé cristã. Agora é a vez de Buda. Note o erro dos ateus militantes logo de cara, né? Buda foi contado como sendo um dos 5 deuses, com histórias parecidas com a história de Jesus. Só que Buda, gente, nunca foi considerado um deus pelos budistas. Você sabia disso? Se não sabia, fique sabendo agora. Vamos ao texto então. Siddhartha Gautama foi um mestre religioso e fundador do budismo que viveu no século 6 a.C. Assim como Jesus, é conhecido por ter curado os doentes e por ter caminhado sobre a água. Gente, olha que absurdo. Além de ter alimentado 500 pessoas com uma cesta de bolo. Muitos dos ensinamentos de Buda eram parecidos com as coisas que Jesus ensinou, incluindo a igualdade para todos. Além disso, passou 3 dias na prisão e ressuscitou quando morreu. Gente, nada disso é verdade. São coisas inventadas só para deixar a história de Buda parecida com a história de Jesus. Buda nunca se considerou um deus e nem foi considerado um deus pelos seus seguidores. Aliás, o budismo veio de uma tradição onde a figura de Deus não está presente, ou seja, eles não possuem o mesmo conceito de Deus que a gente tem. Então, para eles, Buda era um ser humano comum, desprovido de poderes sobrenaturais, ou coisas do tipo. Portanto, os budistas não acreditam que Buda podia andar por sobre as águas, multiplicar alimentos de forma sobrenatural, como Jesus fez, e muito menos ressuscitar. Quanto aos ensinamentos dele, pode até ser, né, que tenha algo parecido com os ensinamentos de Jesus. Mas isso não prova nada, pois ensinar igualdade, caridade, amor, sempre foi uma coisa muito comum.
não é verdade? Então vamos continuar com o texto aqui. Agora vamos falar de Mitra. Mitra é uma antiga divindade zoroástrica que possui várias semelhanças com Jesus, será mesmo? Ele veio ao mundo através de um nascimento virginal em 25 de dezembro, e quando nasceu foi envolto e colocado em uma manjedoura. Mas além, teve 12 companheiros, ou discípulos, e realizou milagres. Como Deus cristão, deu sua própria vida para salvar o mundo. Permaneceu morto por 3 dias e depois ressuscitou. Não bastasse isso, é chamado de o caminho, a verdade e a luz, e ainda por cima tem sua própria versão de uma ceia do Senhor, de estilo eucarístico. Bom, gente, isso foi o que os ateus inventaram. Agora vamos ver o que a mitologia ensina de fato sobre essa divindade. Para quem não sabe, existe uma versão romana e uma versão persa dessa divindade. De acordo com a versão romana, essa divindade, esse deus, nasceu em uma rocha, coisa bem diferente de uma manjedoura, né? E nada na mitologia diz que a mãe dele era virgem, tá bom? Vou deixando as referências aí para vocês. Quanto ao número de companheiros ou discípulos dessa divindade, as duas versões se contradizem. Cada uma fala uma coisa, né? A versão persa diz que ele tinha apenas um parceiro chamado Varuna, deus do equilíbrio e da ordem no cosmo. Mas a versão romana diz que ele tinha 2 companheiros. Entretanto, nenhuma versão diz que ele tinha 12 discípulos. Apenas sites ateístas sem credibilidade nenhuma dizem isso. E a gente já sabe por que eles dizem isso, né? Porque eles inventaram justamente para que a história de Mitra ficasse parecida com a história de Jesus e eles pudessem usar isso como argumento. Continuando a leitura, agora vamos falar de Krishna, uma das principais divindades hindus. Krishna também tem diversas semelhanças com o Cordeiro de Deus. Anjos, homens, sábios e pastores estavam em seu nascimento. Sabe quais presentes eles deram a ele? Oh, isso mesmo, ouro, incenso e mirra. Além disso, um homem mau e ciumento ordenou a matança de todos os recém-nascidos quando ele nasceu, assim como aconteceu com Jesus. Krishna também foi batizado no rio e realizou milagres, incluindo ressuscitar os mortos e curar surdos e cegos. Quando morreu, ascendeu dos mortos para o céu, e espera-se que volte à terra algum dia para lutar contra o príncipe do mal. Olha como é semelhante com a história de Jesus, né? Só que não. Agora, deixando as mentirinhas ateístas de lado, vamos ver o que realmente a mitologia hindu diz a respeito de Krishna. Krishna é uma das principais divindades hindus? Sim, é claro que é. Isso é verdade. Mas não é verdade que ele foi presenteado com ouro, incenso e mirra ao nascer. Isso os neoateus inventaram só para ficar parecido com a história de Jesus. É verdade que um homem mau ordenou a matança de todos os recém-nascidos quando Krishna nasceu? Bom, aconteceu algo parecido, mas não foi bem assim do jeito que eles dizem. De acordo com a mitologia hindu, o rei teria lido uma profecia que dizia que um dos filhos da princesa Devaki, mãe de Krishna, iria matá-lo e iria assumir o seu trono. Então o rei tratou de matar todos os filhos da princesa Devaki. Somente Krishna escapou. As referências estão aí, beleza? A diferença aqui entre a história de Krishna e a história de Jesus é que no caso de Krishna foram mortos apenas os irmãos dele. Mas na história de Jesus, o rei Herodes promoveu um infanticídio em toda a região de Belém. Tá bom? Quanto aos milagres, é normal que as histórias sobre divindades falem em milagres, pois afinal de contas essas histórias estão falando sobre divindades e divindades fazem milagre. Isso não significa que seja um plágio. É muita pouca evidência para dizer que foi um plágio. Sem contar que a história de Krishna é muito diferente da história de Jesus. Vamos comparar um pouquinho aqui? Veja bem, Jesus nasceu onde? Ele nasceu num estábulo, numa manjedoura. E Krishna, ele nasceu onde? Ele nasceu na cela de uma prisão, isso mesmo. A mãe dele estava presa quando teve ele. A mãe de Jesus, segundo o Novo Testamento, era virgem. A mãe de Krishna teve pelo menos 6 filhos antes de Krishna nascer. Então não era virgem. Jesus morreu crucificado. Krishna foi morto acidentalmente por um caçador que confundiu ele com um servo. E aí, gente, a gente vê que realmente são histórias completamente diferentes, com algumas partes ligeiramente semelhantes, como no caso da morte das crianças, mas não há uma evidência forte, convincente o suficiente para realmente provar que houve um plágio.
Na verdade, a gente sabe que existe uma forçação de barra por parte dos ateus, né? Que comparam essas histórias e quando a história é diferente, eles inventam coisas que não existem na mitologia para fazer essa história ficar parecida com a história de Jesus. Bom, continuando o texto aqui, agora eles vão falar sobre Osíris. Tem essa frase aqui: as origens do evangelho da esposa de Jesus começam a surgir. Isso daqui, gente, é só um link para outro artigo, tá? Mas se você se interessou por esse assunto aqui, a suposta esposa de Jesus, eu acho, não tenho certeza, que lá no meu blog tem um artigo sobre isso. Se tiver, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? E provavelmente, futuramente, eu faça um vídeo sobre esse assunto aí, que é um assunto interessante, né? Acabei de ter essa ideia de fazer um vídeo aí. Bom, voltando ao texto. O pai de Horus, Osíris, também possuía suas semelhanças com o Nazareno. A principal delas, ele foi morto e ressuscitou 3 dias depois. Porém, ele passou seus 3 dias morto no inferno, além de também ter realizado milagres e ter 12 discípulos. Osíris ensinou o renascimento através do batismo na água. Bom, não é verdade que a mitologia egípcia ensine, né, que Osíris ressuscitou 3 dias depois de morto. A mitologia diz que ele foi morto, esquartejado, e que a esposa dele uniu novamente seus pedaços. Eu já falei disso no vídeo que eu fiz sobre Horus, tá bom? Mas ele seguiu seu caminho pelo mundo dos mortos, ele não ressuscitou. Não é verdade também que ele teve 12 discípulos. A mitologia egípcia jamais disse que Osíris teve 12 discípulos. Isso os neoateus também inventaram intencionalmente para criar uma semelhança com a história de Jesus. Aliás, a história de Osíris e de Horus é muito diferente da história de Jesus. Vamos fazer uma pequena comparação, né, entre a história de Jesus, de Osíris e de Horus. Jesus nasceu numa manjedoura, como a gente já disse aqui. Horus nasceu onde? Ele nasceu num pântano. As referências estão aí. A mãe de Jesus era noiva e virgem. A mãe de Horus era casada e nada na mitologia egípcia diz que ela era virgem. Jesus morreu crucificado. Horus e seu pai, Osíris, né, foram assassinados e tiveram os seus corpos decepados, esquartejados. O pai adotivo de Jesus, José, não tinha parentesco com Maria. Os pais de Horus eram irmãos. Sim, eles eram um casal de irmãos que se casaram, né? Bom, gente, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Esse é o primeiro vídeo do ano, né? Vamos tentar aí começar com o pé direito. Eu espero que nesse ano eu possa produzir bastante vídeo para vocês, principalmente vídeos como esse aqui, refutando ateus militantes, porque esse é o cerne desse canal, né? Só que antes de terminar o vídeo, eu vou deixar um trecho de um rap gospel para vocês. Vocês sabiam que existe rap gospel? Tenho certeza que sim. Esse rapaz que está cantando trabalha comigo e eu não sabia que ele tinha esse canal aqui no YouTube. Então eu peço que você escute a música e, se gostar, se inscreva no canal dele para dar aquela força, tá? Vamos dar aquela força para os nossos levitas cristãos, beleza? O link para o canal dele ficará na descrição desse vídeo aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Apocalipse 1, verso 3. Bem-aventurado aquele que lê e ouve a palavra desta profecia, porque o tempo está próximo. A qualquer momento, Jesus vai voltar. Seja noite ou seja dia, então é melhor a gente se preparar. Meu nome é Jesus, eu vim para te salvar. Meus planos para você vão além do que uma bela casa, do que uma nota de 100. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Amém. Quando eu falei, não quiseram me ouvir, deram as costas para mim e começaram a sorrir. Começaram a viver o dia a dia sem saber que na porta eu estava, só faltava eu bater. Brincavam, pulavam, sorriam, compravam, casavam, só não tinha tempo para me ouvir. Carros, iates, casas e mansões, prato de lentilha era dado aos milhões. É filho contra pai e pai contra filho, nação contra nação e mundão contra mundão. Na SAD, nos jornais, internet ou TV, tá tudo corrompido e só você não vê. Surdo é aquele que finge que não escuta e cego é aquele que finge que não vê. Nas escolas, alunos agredem professora, nas suas crianças sem nenhuma esperança. Emissora distorcendo a palavra somente pelo ibope, por dinheiro e mais nada. Político corrupto disputando o poder, o país está falido sem ter o que comer. Vejo manifestação em prol da população, mas não vejo uma forma de ajudar o seu irmão. Pastores vendendo sua
sua fé pra ganhar o seu milhão. Fiéis vendendo os seus bens pra ganhar renovação. O sangue na camisa é usado pra curar, mas se esquece do meu sangue, foi usado pra comprar a sua vida e a minha. Me entreguei sem duas vezes eu pensar, estou prestes a voltar. Preste atenção, ajoelhe-se no chão então.